Caminhoneiro filma fantasma assustador no espelho do caminhão e vive pesadelo. Miguel Santos jamais imaginou que uma simples parada na BR-101, no meio da madrugada fria e silenciosa, fosse virar a maior loucura da sua vida. Aos 45 anos, com mais de 2 décadas cravadas no peito e no volante, ele só queria calibrar os pneus do seu Scania, cansado e sujo depois de horas rodando sob a chuva e o vento cortante. O ar gelado fazia a barba arrepiar e o farol do caminhão lutava contra as sombras que pareciam devorar a estrada. Enquanto se agachava no lado direito do baú, a mão tremendo um pouco por causa do frio e da solidão que o cercava há anos, Miguel jogou um olhar rápido no retrovisor para conferir o trânsito. Foi então que seu coração congelou. No vidro fosco surgiu algo que não deveria estar ali. Um vulto pálido, vestido com roupas antigas, meio esfarrapadas, olhando para ele com olhos fundos, vazios e cheios de angústia. Era como se aquele fantasma estivesse preso no tempo. O vídeo viralizou rápido, como fogo em palha seca. Comentários pipocavam. É montagem! Fantasma real! Mais uma pegadinha! Ou será que é mensagem do além? O medo se misturava à curiosidade na cabeça de Miguel. Ele estava dividido. Queria esquecer, mas a verdade puxava ele de volta. Não aguentou mais. Voltou ao local na primeira oportunidade, mas não mais só, acompanhado da sombra da dúvida cortando suas ideias. Ali, perto da beira da estrada, descobriu um marco histórico, escondido e abandonado. Um velho posto telegráfico de 1932, coberto por mato e ferrugem, quase esquecido. Tudo fazia sentido, de um jeito estranho. Miguel acreditava que as vozes do vídeo eram fragmentos de mensagens perdidas, ecoando de um passado esmagado pelo tempo. O nó na garganta apertava sempre que a noite caía. O caminhoneiro sentia algo rondando não só a estrada, mas a sua mente. Uma presença que parecia mexer com suas lembranças, seus medos, sua fé ameaçada pela dúvida cruel, que podia, a qualquer momento, destruí-lo por dentro. Ele não enfrentava só um fantasma, enfrentava ele mesmo, os fantasmas da própria alma. Miguel estava no olho de um furacão invisível, onde realidade e ilusão dançavam uma dança perigosa. E ele nunca soube o quanto a solidão e a vontade de se conectar ao mundo eram armas ou prisões. E no silêncio entre um suspiro e outro, a pergunta que o corria: será que ele não era o verdadeiro alvo daquele pedido de ajuda? Será que o fantasma no retrovisor, esse vulto perdido no tempo, não precisava dele tanto quanto Miguel precisava encontrar respostas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ainda estava dividido entre os murmúrios daquele vulto e a curiosidade pulsante que o puxava para o passado. As sombras ao seu redor pareciam dançar e a solidão que o acompanhava só amplificava a sensação estranha. Com o celular na mão, ele analisava o vídeo em sua tela, ouvindo aquela voz sussurrante que ainda reverberava na sua mente. E se realmente precisar de mim, pensou,
um calafrio percorrendo sua espinha. Foi então que, para sua surpresa, outra pessoa surgiu no local. Um senhor de aparência desgastada, com um sorriso hesitante, surgiu do nada, como um fantasma materializado. "Você encontrou algo, não foi?" disse ele, a voz embargada, mas com um tom de familiaridade. Miguel franziu a testa, sem entender. "Quem é você?" O homem se aproximou lentamente, os olhos fixos nos de Miguel, como se tentasse enxergar algo além do que estava na superfície. "Eu sou Elias", respondi, e a voz dele soou como um eco distante. "Conheço essa estrada e suas histórias. Meus irmãos morreram aqui. Me disseram que um caminhoneiro estava passando e que talvez ele pudesse ajudar." Miguel sentiu o coração acelerar. "Ajudar? Como posso ajudar um fantasma? Você é um espírito perdido?" O olhar de Elias parecia pesar mais que qualquer sombra ao redor. Ele apenas balançou a cabeça e, por um momento, a realidade ao redor de Miguel tremeu. "É mais complexo do que isso", disse Elias, o tom agora carregado de desespero. "Eu não sou só um espírito. Não sou apenas um eco do passado. O que você gravou não é só um pedido de ajuda, Miguel. É um aviso." Miguel sentiu uma onda de confusão o invadir. "Aviso? Do que você está falando? Os que morreram aqui não descansam. Eles buscam justiça. E o vídeo que você fez tocou algo. Um dos meus irmãos não está sozinho, Miguel. Ele está tentando te avisar sobre aquilo que pode acontecer." Miguel estava paralisado. O que ele realmente havia gravado. A excitação e o medo misturavam-se em sua mente. Elias se aproximou, tomando coragem. "Você deve voltar. Você não deveria estar aqui. Tem algo se aproximando, algo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido. Ele não quer que você saiba. Aqueles que buscam se vingar estão se aglutinando." Quando Miguel abriu a boca para questionar, um rugido distante cortou o ar gelado da noite, ameaçador e profundo, como um grito de guerra. As árvores começaram a balançar e a atmosfera parecia pulsar de tensão. Elias se virou e seus olhos estavam arregalados. "Vá, agora! Não olhe para trás!" Miguel deu um passo hesitante, ainda perplexo, mas a urgência na voz de Elias o fez correr na direção oposta. Seu coração batia frenético. Que tipo de aviso era aquele? Ele não olhou para trás, mas a imagem de Elias e de seu irmão perdido reverberava em sua mente. "Como eu posso ajudar? O que fazer?" gritou enquanto pisava fundo no acelerador do caminhão, arrastando a poeira da estrada ao partir. E quando tudo parecia finalmente seguro, um olhar fugaz de desejo e desespero passou pela sua mente ao lembrar da tela do celular com aquele reflexo aterrorizante. O que mais escondia o passado? Miguel sentiu que a busca por respostas estava apenas começando, mas o peso da verdade poderia ser devastador. O destino agora parecia mais sombrio do que nunca. O que realmente o aguardava na estrada à frente? Miguel acelerava, a poeira levantando atrás do caminhão e a adrenalina pulsando em seu corpo. A voz de Elias ecoava em sua mente. "Não olhe para trás!" Mas a curiosidade o consumia. O que realmente acontecera
naquela estrada. O que o espera adiante? Ele dirigia em alta velocidade, olhos fixos na estrada à frente. Mas a sensação de que algo o seguia não saía de sua mente. O brilho do painel iluminava seu rosto tenso, e a cada quilômetro a pressão aumentava. O rugido do motor misturava-se com batidas aceleradas do seu coração. E então, a escuridão da noite parecia se adensar. De repente, uma luz surgiu à sua frente. Miguel quase perdeu o controle ao se deparar com uma cena surreal. Um acidente! Um carro capotado, fumos e destroços espalhados pela pista. E ali, entre as sombras, ele viu uma figura familiar. A mesma roupa antiquada, o rosto marcado de desespero. Era o fantasma que ele gravara, e ao lado uma mulher desesperada, gritando: "Socorro! Socorro!" A voz dela cortava a noite como um grito por vida. Mas Miguel não conseguia se mover. O terror congelou seu sangue. A mulher olhou diretamente para ele, olhos arregalados, como se pudesse sentir sua presença. "Ajude-nos!" gritou ela. E nesse momento, uma onda de reconhecimento o atingiu. Ele não só conhecia aquele rosto. Era de sua irmã, Beatriz, que desaparecera anos atrás em um acidente de carro. Miguel hesitou. A confusão tomava conta de sua mente. Como podia estar ali? A cena à sua frente parecia um pesadelo, cada detalhe apontando para um destino terrível. Sem pensar, ele pisou no freio, retardando a marcha. O caminhão rangeu e parou a centímetros da cena. A mulher olhava fixamente para ele, um apelo em seus olhos. "Você precisa ajudar!" Miguel desceu do caminhão, o chão tremendo como se o solo tivesse vivo. O tempo pareceu parar. Ele se aproximou lentamente, atordoado. O que estava acontecendo? Alguém o chamava do além? Ele mal podia acreditar no que via. A mulher estendeu a mão. "Por favor, ele vai te pegar." A sensação de pânico se alastrava. Ele olhou em direção ao carro capotado. O vulto pálido de Elias apareceu novamente, ao fundo, observando com aquele olhar profundo, repleto de dor. "Miguel, não se envolva." Mas a advertência já estava distante. E então, como um pesadelo tomando vida, algo começou a se mover nas sombras. Um ser escuro e disforme, com garras longas e olhos incendiados, surgiu do nada. O vento soprou mais forte, trazendo um cheiro apodrecido. Miguel sentiu seu estômago revirar. Era um grito ecoante, um uivo que perfurava seu coração. "Vá! Fuja!" gritou a mulher, sua imagem começando a desvanecer. "Ele quer você. Ele é o que temos que enfrentar." Miguel, tomado pela urgência e pelo horror, deu um passo para trás, mas tudo ao redor parecia girar. Ele sabia que precisava correr, mas as palavras dela o prenderam. O que significava enfrentar? Por que isso estava acontecendo? Era tudo uma armadilha? O fantasma de Elias observava, impotente. Ele virou-se e a sombra se lançou na sua direção. Um grito que rasgou o silêncio da noite. O caminhão estava ali, uma fuga em potencial. E, finalmente, Miguel decidiu. Devia encontrar as respostas, não correr. Não fugiria mais. Diante daquela maré de escuridão, a conexão entre os mundos se tornava cada vez mais clara. E, no último segundo, antes que o monstruoso ser o alcançasse,
Miguel gritou: "O que você quer de mim?" E assim que as palavras saíram de sua boca, tudo ao seu redor explodiu em uma luz ofuscante. Sentiu uma dor lancinante. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. O semblante do ser, a mulher, Elias, tudo desapareceu. Miguel estava novamente sozinho, mas uma certeza tomou conta dele. A busca por respostas estava longe de terminar. A estrada diante dele, escura e silenciosa, guardava segredos que ele nunca poderia imaginar. E se tudo o que ele conhecia fosse uma mentira? A resposta estava mais próxima do que ele pensava. Mas agora o medo era a única companhia que o acompanhava. O que realmente era real? Essa dúvida o perseguiria para sempre. Miguel estava novamente sozinho, cercado por um silêncio que parecia gritar. A luz tinha sumido, e ele se perguntou se tudo aquilo realmente havia ocorrido. A sensação de estar no limite entre dois mundos apertou sua garganta. Ele respirou fundo, tentando juntar os pedaços da realidade que lhe escapavam. De repente, o silêncio foi cortado por um som como um zumbido distante. Uma sombra se formou em sua frente e Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? Seria mais uma ilusão? Seus olhos se estreitaram enquanto tentava focar na figura em movimento. Era a mulher que gritou por ajuda. Mas algo estava diferente. Sua expressão estava mais serena. Algo a iluminava, enquanto que a escuridão ao redor pulsava, como se estivesse viva. "Não olhe para trás, Miguel." A voz dela ecoou, mas agora era carregada de um tom mais profundo, quase hipnótico. "Você não compreende o que está em jogo." Ele hesitou, o coração disparado. "Quem é você?" Sua voz saiu trêmula, confusa. "Você já sabia, só não queria acreditar", disse a mulher, enquanto se aproximava, como se as sombras que a cercavam se dispersassem. "O que você gravou não é só um pedido de ajuda, é um chamado." Miguel sentiu um nó na garganta. "Chamado? Para quê?" A mulher avançou e, com cada passo, a sensação de familiaridade cresceu. De repente, ele percebeu. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que ele não via há tantos anos. Beatriz! Mas antes que ele pudesse completar o pensamento, tudo escureceu. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e ele foi lançado para trás. Com um sobressalto, voltou à cena anterior. Mas agora havia algo diferente. Uma presença ou uma força estava ali, quase palpável. Do nada, uma colisão ensurdecedora trouxe Miguel de volta à realidade. A visão dele girou e, no próximo momento, se viu em seu caminhão, com a estrada à frente e o campo de destroços desaparecendo. Mas a mulher ainda estava lá. "Vá, Miguel! Você tem que..." E então algo cortou aquele momento. Uma explosão de luz branca envolveu tudo. Quando a luz se dissipou, ele estava de volta na cabina do caminhão. Mas agora, a sensação de que algo estava muito, muito errado tomou conta dele. Seus olhos se fixaram no retrovisor, e a visão era de gelar a alma. A sombra familiar estava ali, mas não era Elias. Era outra figura. Um homem com o semblante idêntico ao dele, como se Miguel estivesse olhando para um espelho quebrado, refletindo não só seu rosto, mas uma dor intensa, uma tristeza que parecia ecoar na escuridão. O que está acontecendo?" Miguel balbuciou, tentando compreender aquela visão. A figura abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, uma onda de imagens passou pela mente de Miguel. Momentos de sua infância, risadas com Beatriz,
E de repente, o acidente. A noite fatídica que levou tudo. No fundo, ele soube. A verdade pulsava como uma ferida exposta. Não era apenas Beatriz que atingira o coração dele. Aquela cena, aquela sombra, o homem no retrovisor, era ele mesmo. As lembranças, as escolhas erradas. Miguel percebeu que, voltando à estrada, enfrentaria mais que assombrações do passado. Ele estava prestes a desvelar um segredo devastador que suas memórias tentavam esconder. Você precisa enfrentar a verdade, Miguel, sussurrou o homem. E nesse instante, a sensação de que as sombras em sua vida eram muito mais do que apenas fantasmas se tornou inegável. Ele sentiu um frio na espinha. O que espera por ele na continuidade nessa estrada? A resposta começava a se formar. E a provocação de que a busca por respostas também poderia levar à própria ruína crescia a cada segundo. Com o coração na mão e o peso da revelação sobre ele, Miguel se viu à beira de um precipício, questionando se realmente estava preparado para enfrentar a verdade. A verdade que poderia mudar tudo mais uma vez. E enquanto o motor do caminhão roncava como um animal selvagem, a estrada à frente parecia se abrir em 1000 direções, esperando que ele escolhesse seu caminho. Miguel estava novamente sozinho, cercado por um silêncio que parecia gritar. A luz tinha sumido e ele se perguntou se tudo aqui... De repente, o silêncio foi cortado por um som como um zumbido distante. Uma sombra se formou à sua frente e Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? Seria mais uma ilusão? Seus olhos se estreitaram enquanto tentava focar na figura em movimento. Era a mulher que gritou por ajuda? Mas algo estava diferente. Sua expressão estava mais serena. Algo a iluminava, enquanto a escuridão ao redor pulsava como se estivesse viva. Não olhe para trás, Miguel. A voz dela ecoou. Mas agora... Sua voz saiu trêmula, confusa. Você já sabia, só não queria acreditar, disse a mulher enquanto se aproximava, como se as sombras que a cercavam se dispersassem. O que você gravou não é só um pedido de ajuda, é um chamado. Miguel sentiu um nó na garganta. Chamado? Pra quê? A mulher avançou, e com cada passo, a sensação de familiaridade cresceu. De repente, ele percebeu. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que ele não via há tantos anos. Beatriz. Mas antes, com um sobressalto, voltou à cena anterior, mas agora havia algo diferente. Uma presença ou uma força estava ali, quase palpável. Do nada, uma colisão ensurdecedora trouxe Miguel de volta à realidade. A visão dele girou, e no próximo momento se viu em seu caminhão, com a estrada à frente e o campo de destroços desaparecendo. Mas a mulher ainda estava lá. Vá, Miguel, era outra figura. Um homem, com o semblante idêntico ao dele, como se Miguel estivesse olhando para um espelho quebrado, refletindo não só seu rosto, mas uma dor intensa, uma tristeza que parecia ecoar na escuridão. O que está acontecendo? Miguel balbuciou, tentando compreender aquela visão. A figura abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, uma onda de imagens passou pela mente de Miguel. Momentos de sua infância, risadas com Beatriz. E, de repente, o acidente. A noite fatídica que levou tudo. No fundo, ele soube. A verdade pulsava como uma ferida exposta. Não era apenas Beatriz que atingira o coração dele. Aquela cena, aquela sombra, o homem no retrovisor. Era ele mesmo. As lembranças, as escolhas erradas.
Miguel percebeu que, voltando à estrada, enfrentaria mais que assombrações do passado. Ele estava prestes a desvelar um segredo devastador que suas memórias tentavam esconder. Você precisa enfrentar a verdade, Miguel, sussurrou o homem. O que aconteceu naquele acidente não foi acidente. Eu sou você. Miguel estremeceu. O quê? Como isso é possível? Ele olhava para o homem, o espelho de sua própria alma. Eu sou o que restou de você, um fragmento perdido. E o que aconteceu na noite daquela tragédia foi culpa minha. As escolhas que fiz, as mentiras que contei, levaram a sua irmã à morte. A realidade desabou sobre Miguel como um manto de sombras. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas a voz do homem ecoava dentro de sua mente. Você precisa entender, Miguel. Nossos erros nos condenaram. O chamado que você ouviu é o lamento de Beatriz. Ela quer que você finalmente enxergue. Nesse momento, tudo mudou. O caminhão tremeu e a estrada diante dele se distorceu, revelando as feridas da sua história. As visões do passado começaram a surgir, cada uma mais dolorosa que a outra. A verdade do acidente, a traição e a culpa. Ele nunca havia enfrentado isso. Nunca! Só que tudo agora parecia nebuloso. A imagem de Beatriz, o eco do passado, as vozes daquelas que não estavam em paz. Era um chamado, uma urgência que não poderia mais ignorar. Você deve decidir, Miguel. Permanecer enclausurado nas sombras ou lutar por sua verdade. O que você escolher afetará não apenas você, mas todos ao seu redor. Ele piscou, tentando absorver tudo, e assim, a estrada à sua frente começou a se abrir em 1000 direções. Mas uma delas chamou sua atenção. Era um pedaço de asfalto que parecia pulsar com uma energia estranha, como se estivesse vivo. O que ele deveria fazer? E o que mais essa escolha revelaria? A adrenalina subiu, e no fundo de sua alma, a certeza. A busca por respostas estava apenas começando. Miguel estava à beira de uma decisão. A estrada à sua frente pulsava com uma energia estranha, quase viva. Seu coração acelerou. O que você quer de mim? Ele havia questionado. O homem no retrovisor abriu a boca, mas nada saiu. Somente um vazio. Então, enquanto Miguel tentava entender a gravidade da situação, a figura no espelho começou a se desfazer, como areia escorrendo pelos dedos. E quando ele pensou que tudo estava se aclimatando, um rugido ensurdecedor cortou a tranquilidade da noite. Era como se a própria estrada estivesse gritando. As luzes do painel tremeluziram, e uma onda de frio o envolveu. O universo parecia ter engolido a conexão que ele tinha com o passado. Então, tudo se condensou em um momento de puro caos. Do nada, um clarão surgiu à sua frente. As luzes de um carro se aproximavam, brilhantes e ofuscantes como faróis de um avião. Era muito rápido, muito próximo. Miguel gritou, tentando mover o caminhão, mas seus pés estavam colados ao chão. O impacto foi como uma explosão. Vidros quebrando, metal retorcendo. Ele sentiu a dor atravessando seu corpo, uma onda de terror e confusão. Os sons se distorceram, ecoando na sua mente, enquanto ele tentava processar. Quando a poeira assentou, todo o cenário tornou-se. Ele se viu de pé, sozinho, em meio a um campo iluminado por uma luz difusa, cercado por sombras que dançavam. Mas ali, entre as sombras, estava Beatriz. A familiaridade do seu rosto trouxe uma onda de alívio, até que, em um instante, tudo mudou. Você não está pronto para isso, Miguel.
Sua voz era um sussurro, mas carregava uma intensidade que o paralisou. A verdade é mais terrível do que imaginei. Miguel piscou, tentando entender o que havia acontecido. Beatriz, o que você quer dizer? Ele avançou, mas as sombras ao redor pareciam absorver sua coragem. Não só eu. Ela hesitou, como se a próxima revelação pudesse despedaçar tudo. Mãe, pai, tudo isso aconteceu por causa deles. Uma sensação de choque passou pelo corpo de Miguel. O que você quer dizer? Eles estão envolvidos? Uma maré de memória se agitou em sua mente. Momentos de infância, risadas e a rotina triste e opressiva de anos. Sua família, um pilar que sempre teve. Mas ali, sob a luz estranha, compreendia que havia muito mais. Sim, ela gritou, e as sombras pareceram tremer. Eles esconderam a verdade. O acidente não foi por acaso. Eles sabiam, souberam de tudo e nos deixaram assim, presos. Miguel ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem que se formava era horrenda. Não pode ser. Eles não fariam isso. A incredulidade explodiu dentro dele. Um caldeirão de emoções. Beatriz estendeu a mão, olhos cheios de dor. Miguel, você precisa saber. Eles cercaram nossos destinos com mentiras. O que você gravou é um eco, um chamado de todos nós, um vínculo com os mortos. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou novamente. Um corpo surgiu das sombras, a silhueta de Elias. Ele parecia angustiado, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, não acredite na mentira. O passado não é o que você pensa. O coração de Miguel disparou. As mensagens se chocavam como ondas, e ele não sabia em quem confiar. Mas então um novo som se elevou das sombras. Um uivo profundo, uma voz conhecida que cortou o ar. Um homem surgiu, e Miguel reconheceu o rosto. Era o pai, sorrindo, mas com um olhar que fazia seu estômago revirar. O que você está fazendo aqui? Miguel gritou, confuso. Você não deveria estar! Você não! Filho, é hora de encarar a verdade! Você tem que decidir se vai continuar com essa busca sem sentido ou se vai voltar para casa. A verdade pode destruir você, querido. E se você cruzar essa linha, não haverá retorno. E nesse instante, Miguel percebeu que todo o peso de sua vida estava prestes a desmoronar. As sombras se contorciam ao fundo, a luz das figuras familiares começando a esfumar. E ele ficou sem saber para onde olhar. Tudo o que ele achava que sabia estava se desintegrando como um sonho ao amanhecer. Você está prestes a fazer a pior escolha da sua vida, disse Elias, enquanto tudo girava ao redor. E Miguel, encarando a verdade cruel de sua linhagem, soube que a real decisão estava prestes a ser revelada. Poderia ele enfrentar os fantasmas de seu passado e encontrar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Miguel estava à beira de uma decisão. A estrada à sua frente pulsava com uma energia estranha, quase viva. Seu coração acelerou. O que você quer de mim? Ele havia questionado. O homem no retrovisor abriu a boca, mas nada saiu, somente um vazio. Então, enquanto Miguel tentava entender a gravidade da situação, a figura no espelho começou a se desfazer, como areia escorrendo pelos dedos. E quando ele pensou que tudo estava se aclimatando, um rugido ensurdecedor cortou a tranquilidade da noite. Era como se a própria estrada estivesse gritando. As luzes do painel tremeluziram e uma onda de frio o envolveu, como uma neblina densa.
O universo parecia ter engolido a conexão que ele tinha com o passado. Então tudo se condensou em um momento de puro caos. Do nada, um clarão surgiu à sua frente. As luzes de um carro se aproximavam, brilhantes e ofuscantes como faróis de um avião. Era muito rápido, muito próximo. Miguel gritou, tentando mover o caminhão, mas seus pés estavam colados ao chão. O impacto foi como uma explosão, vidros quebrando, metal retorcendo. Ele sentiu a dor atravessando seu corpo, uma onda de terror e confusão. Os sons se distorceram, ecoando na sua mente enquanto ele lutava para processar. Quando a poeira assentou, todo o cenário tornou-se irreal. Ele estava de pé, sozinho, em meio a um campo iluminado por uma luz difusa. Ao seu redor, sombras dançavam, e para seu horror, a figura de Beatriz apareceu. Seu rosto, apesar de sombrio, trazia um alívio momentâneo. Até que em um instante, tudo mudou. Você não está pronto para isso, Miguel. Sua voz era um sussurro, mas carregava uma intensidade que o paralisou. A verdade é mais terrível do que imaginei. Miguel piscou. Beatriz, o que você quer dizer? Ele avançou, mas as sombras ao redor pareciam absorver sua coragem. Não sou eu! Ela hesitou, como se a próxima revelação pudesse despedaçar tudo. Mãe, pai, tudo isso aconteceu por causa deles. Uma sensação de choque passou pelo corpo de Miguel. O que? O que você quer dizer? Eles estão envolvidos? Uma maré de memórias se agitou em sua mente. Momentos de infância, risadas e a rotina triste e opressiva de anos. Sua família, um pilar que sempre teve, mas ali, sob a luz estranha, compreendia que havia muito mais. Sim, ela gritou, e as sombras pareceram tremer. Eles esconderam a verdade. O acidente não foi por acaso. Eles souberam de tudo e nos deixaram assim, presos. Miguel ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem que se formava era horrenda. Não, não pode ser. Eles não fariam isso. A incredulidade explodiu dentro dele. Um caldeirão de emoções. Você precisa saber. Miguel, o pai não era apenas um pai. Ele estava envolvido naquelas estradas malditas, enganando todos nós. As cargas que ele transportava não eram só mercadorias. A revelação cortou Miguel como uma faca. O que você está dizendo? Ele tinha negócios sujos? Seu coração disparou. A cada palavra, a realidade se distorcia mais. Sim, ele fez alianças perigosas aquela noite, Miguel. Ele não estava só dirigindo. O acidente foi armado para encobrir algo muito mais sombrio. E a única maneira deles se livrarem do que sacudiu nossas vidas foi me sacrificando. Nesse momento, Miguel sentiu o chão tremer. O espaço ao redor começou a escurecer, enquanto a verdade apunhalava seu ser. Tudo ao seu redor parecia ruir. Ele olhou para Beatriz. Seu rosto era um misto de dor e compaixão. Eu não posso aceitar isso. Você está mentindo. As sombras começaram a se agitar, e o eco de risos distantes perforava a atmosfera. Elias, que observava tudo, se adiantou. Miguel, escute. Você precisa acreditar nela. Nossos pais esconderam segredos que não nos pertencem. Eles pagaram um preço altíssimo. Diante daquela avalanche de palavras e emoções, Miguel sentiu como se tivesse sido jogado contra um paredão. Ele queria gritar, queria lutar contra aquilo, mas a verdade estava colada a ele como uma segunda pele. O rugido da estrada ressoou, fazendo a terra tremer. A sensação de que algo estava prestes a mudar novamente tomou conta dele. O que mais estava escondido? A resposta para aquela pergunta soava cada vez mais ameaçadora.
E enquanto ele hesitava, um novo som cortou o ar. Um barulho semelhante a algo se despedaçando. Algo se aproximava de longe, como um vendaval. E Miguel percebeu que poderíamos estar a um passo de um novo caos. Uma nova revelação que poderia arruinar tudo. A estrada à frente parecia se transformar. E ele soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. A linha entre o bem e o mal estava borrada. E a partir daquele momento, Miguel, Beatriz, com o queixo erguido, ainda o encarava, desafiando-o a aceitar a verdade. Elias, ao lado, parecia quase solidário. Você tem que entender, Miguel, insistiu Beatriz. Eles nos enganaram. O que aconteceu com a gente foi uma trama, uma mentira que ficou escondida por anos. A confusão tomou conta de Miguel. Mas como? Por que fariam isso? O que mais está oculto? A urgência na sua voz era palpável. Ele precisava saber por que eles tinham motivos. Dinheiro, poder. As palavras de Beatriz se perderam em meio a um eco distante. O ar ao redor parecia denso, como se a própria estrada tentasse sufocá-lo com verdades que ele não estava pronto para ouvir. Você precisa reverter isso, Miguel. Se você não agir, a história se repetirá, disse Elias, sua expressão carregada de preocupação. O verdadeiro perigo está mais perto do que você imagina. Mas antes que pudesse digerir aquelas palavras, um tremor forte sacudiu o chão. As árvores começaram a balançar violentamente e um uivo ensurdecedor cortou o silêncio da noite. Uma sombra se aproximava, maior do que tudo que ele já havia enfrentado. Uma presença que emanava desespero e raiva. O som se intensificou, um rugido que reverberou por todo o espaço e fez o corpo de Miguel tremer. Beatriz gritou. Cuidado! Ele veio! E então, antes que ele pudesse reagir, a sombra se lançou na sua direção. Uma série de garras afiadas recolhendo todo o ar ao redor dele. Miguel pulou para o lado, mas em um movimento rápido como um relâmpago, a sombra se dissipou. Um silêncio sepulcral se instalou por um breve momento, parando o tempo. Foi então que uma figura emergiu daquela escuridão. Não um monstro, mas um homem. E para o horror de Miguel, era seu pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Miguel exclamou, seu coração batendo a mil. O que você tem a ver com isso? O homem, com um olhar decidido e triste, se adiantou. Eu sou parte disso, sempre fui, e agora preciso que você entenda o que realmente aconteceu. Entender? Como você pode estar aqui, assim? O mundo de Miguel parecia desabar, repleto de segredos que ele nunca imaginara. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Você não sabe o quanto tudo isso foi mal interpretado. O pai disse, seus olhos agora ardendo de uma intensidade que Miguel não podia ignorar. Seu destino não é ser apenas um caminhoneiro. Eu escondi de você toda a verdade sobre a nossa família. O que eu fiz naquela noite não foi um acidente, foi um sacrifício. As palavras do pai penetraram fundo em Miguel. O que significava isso? Sacrifício? Ele estava sendo usado como um peão em uma peça de xadrez maior do que ele poderia imaginar. Você precisa decidir, disse o pai, sua voz agora suave. Eu lhe entrego as chaves do que está por vir. Mas, se você não tomar cuidado, a próxima vítima pode ser você. E enquanto ele falava, as sombras ao redor começaram a se agitar novamente. Beatriz parecia confusa. A luta interna tornando sua expressão quase dolorosa. Miguel, você não pode confiar nele. Não agora! Mas a conexão com seu pai o puxava como uma corrente que não podia ser quebrada. Por que eu não sabia disso? Por que você nunca me contou? A dor nas palavras era crua.
Miguel precisava de respostas. Porque eu estava tentando protegê-lo. Eu não queria que você se tornasse parte desse jogo maligno. O pai gesticulava, sua frustração ecoando na escuridão. Mas agora é hora de você assumir o controle, com as revelações ainda fervilhando em sua mente. Miguel hesitou. O que deveria fazer? Confiar no pai que sempre fora uma figura distante? Ou seguir o caminho já trilhado, ao lado de Beatriz e Elias, que o alertavam do perigo iminente? Ele percebeu que a escolha não estava mais em suas mãos. O mundo à sua volta começava a se desfazer e a estrada se dividia em várias direções. Uma luz intensa começou a brilhar à sua frente, chamando-o com uma força desconhecida. Mas antes de atravessar essa nova porta, uma nova sombra surgiu. Miguel piscou e o coração disparou quando ele reconheceu a figura na penumbra. Era a mãe. Com um olhar de dor e amor, ela o encarava. Miguel, é sua hora. Mas o que você escolher será irrevogável. E com isso, tudo começou a girar de novo. O espaço se encheu de luz e trevas, e Miguel sentiu que a próxima decisão mudaria tudo. O que realmente estava por trás da história da sua família? E qual o preço que ele teria que pagar para descobrir? A estrada diante de Miguel parecia viva, pulsando com uma energia inquietante. O rugido das sombras ao seu redor aumentava, e ele sentiu o peso das revelações se acumulando em seu peito. Beatriz, com um olhar desafiador, ainda o encarava, enquanto Elias o observava com uma preocupação palpável. E ali, diante da presença enigmática de seu pai e da mãe que surgira ao fundo, Miguel percebeu que estava no limite de descobrir verdades que poderiam mudar tudo. Você tem que entender, Miguel, insistiu Beatriz, sua voz tremendo de emoção. Eles nos enganaram. O que aconteceu com a gente foi uma trama, uma mentira que ficou escondida por anos. Mas como? Por que fariam isso? Miguel estava se afundando em confusão. Ao dizer isso, a atmosfera ao seu redor parecia vibrar, quase como se o próprio ar estivesse retendo segredos sombrios. Porque eles tinham motivos. Dinheiro, poder, continuou Beatriz. Mas a tensão no ambiente aumentava rapidamente. O acidente não foi por acaso. Eles sabiam e nos deixaram assim, presos. Antes que Miguel pudesse processar a enormidade daquela revelação, a sombra se agitou atrás dele, e o pânico tomou conta. Cuidado! Gritou Beatriz, mas já era tarde demais. Um vento cortante passou, e uma figura emergiu da escuridão, sua silhueta distorcida pela luz que falhava. Assim que levantou os olhos, a verdade se revelou numa fraqueza devastadora. À frente de Miguel, com um olhar impassível, estava o homem à frente de todos os seus pesadelos. O verdadeiro arquétipo do mal em sua vida. O tio que ele pensara estar morto. O que você quer dizer com isso? Cada palavra era um golpe em seu entendimento. Ele não conseguia acreditar que havia um terceiro ator nessa tragédia. Seu pai e sua mãe criaram esse monstro. Eles sabiam que estavam arriscando tudo. E eu apenas segui o plano. Carlos riu, mas era uma risada amarga. Eles estavam endividados e a única saída era fazer uma oferta. Um sacrifício que foi você. Você se achava o protagonista, mas na verdade era apenas uma peça em um jogo muito maior. Miguel engasgou com aquele revelador descalabro. As peças do quebra-cabeça colidiam violentamente. Sua própria realidade se desintegrava diante de seus olhos. Ele se voltou para Beatriz,
implorando por alguma explicação, qualquer coisa que pudesse prendê-lo a um fio de sanidade. Beatriz, isso não pode ser verdade! Diga que não é verdade! Seu desespero ecoava na solidão da estrada, e como se a própria terra estivesse respondendo à sua súplica, a sombra de Carlos atirou uma mão para a frente e tudo virou um turbilhão. A luz, antes brilhante, agora ofuscava suas memórias. E Miguel estava cercado por gritos, não só os dele, mas de todos que foram silenciados. Ele percebeu laços familiares se quebrando ao redor dele. Você não vai escapar! Carlos gritou e, numa fração de segundos, se lançou na direção de Miguel. Mas algo impediu seu avanço. A mãe de Miguel, que se interpôs entre os dois. Mãe, o que você está fazendo? Miguel gritou, aterrorizado. O que ela poderia fazer contra o próprio monstro que havia engendrado? Eu não posso deixar você se perder, Miguel. Não acredite nele. Sua mãe olhou para Carlos, e um novo brilho de determinação encheu seu olhar. Mas antes que Miguel pudesse compreender, tudo mudou. A atmosfera mudou de novo. Com o chão trepidando sob seus pés, uma explosão de luz irrompeu da estrada, extraindo um grito dos lábios de todos. Miguel sentiu seu coração parar. O que estava emergindo não era apenas uma sombra, mas um exército de figuras. É como se as almas dos perdidos naquele acidente estivessem se revoltando, e a verdade em torno deles ao mesmo tempo se revirasse. Então, uma voz reverberou como um trovão. Vocês pensaram que podiam me esquecer? Não sou apenas um eco do passado, mas a luz que mostrará quem são de verdade. A estrada começou a se desfazer, e as luzes de figuras conhecidas se misturaram com a escuridão. Miguel estava atordoado, preso entre a luz ofuscante e a escuridão destrutiva. A última imagem que teve em mente foi de ele mesmo, sendo puxado em direções opostas. Um mundo onde ele poderia encontrar paz ou afundar em caos. E ali, no centro desse jogo macabro de poder e destino, Miguel se viu gritando, absolutamente certo de que toda a sua vida estava em jogo. Qual era a verdade sobre a sua família e sobre ele mesmo? Que decisão ele poderia tomar que mudaria o curso do que restava? No meio dessa confusão, a única certeza era que o destino estava prestes a se desenrolar, de formas que nem ele poderia imaginar. Miguel estava cercado por um caos indescritível. A luz pulsante ao redor dele doía nos olhos, e a voz de Carlos ecoava como um tambor em sua mente. O acidente não era apenas um acidente. Cada palavra soava como um golpe. E enquanto os fantasmas... Gritou Miguel, a voz angustiada. Ele passou a mão pelo cabelo, sentindo o suor escorrendo pela testa. Beatriz e Elias estavam atrás dele, ambos com expressões de dor e ansiedade, seus rostos revelando a profundidade do horror que enfrentavam. A mãe, imóvel ao fundo, parecia segurar um lamento que nunca teve chance de ser liberado. Carlos sorriu de forma cruel, porque você era a única solução. A única peça que podia ser sacrificada por uma chance de sobrevivência. Seu pai e sua mãe estavam desesperados. Não, aquilo não poderia ser verdade. Miguel balançou a cabeça. Então, tudo que eu vivi foi por causa deles? O que mais você escondeu? A raiva crescia dentro dele, um furacão prestes a explodir. Um dia você saberá. Carlos respondeu, e ao falar, a sombra que o cercava escurecia mais, dando a impressão de que até o ar se tornava mais pesado. Então, algo mudou.
A estrada começou a vibrar sob seus pés. Ele viu figuras familiares no horizonte. Eram as almas dos perdidos, todos aqueles que haviam caído nas teias enredadas por sua família. Miguel sentiu um nó na garganta. Todos eles olhavam para ele, suplicando. "Chega!" gritou ele, sua voz ecoando nas trevas. "Se a verdade é a única maneira de quebrar essa maldição, então eu vou enfrentá-la." Ele sentiu uma onda de coragem. Era hora de abrir espaço para liberar a dor do passado. Com um movimento decidido, Miguel avançou. Ele não estava mais apenas defendendo sua honra, mas buscando a redenção não só para ele, mas para todos aqueles que sofreram por aquele sacrifício. As sombras se agitaram ao seu redor, e as almas dançantes começaram a sussurrar palavras que lembravam um eco de liberação. "Seja livre." Cada eco parecia assegurar. Quando Miguel esticou a mão, sentiu uma luz intensa em seu coração, um calor confortante. Nesse instante crucial, o vínculo entre passado e futuro irrompeu em clamor que envolveu a todos. Os fantasmas se tornaram visíveis, e Miguel viu Beatriz se esvanecer, sorrindo para ele. A sombra de Carlos blasonava quando a luz a envolveu, e com um grito que rasgou a escuridão, ele desapareceu. Ali, na colisão das realidades, Miguel sentiu seu corpo ser envolto por uma redoma de luz. Ele estava sendo puxado para a frente. A estrada começava a se dissipar, e com o último olhar para o que restava da escuridão, ele sussurrou: "Obrigado, Beatriz." O clarão finalmente tomou conta. Então, um silêncio imenso. Ao abrir os olhos, Miguel se viu em sua cabine de caminhão. A luz da manhã iluminava tudo ao redor. O cheiro da estrada recém-molhada, a brisa fresca na pele. Ele estava livre. Mas e a verdade sobre seus pais? E a ligação com o passado? O peso das perguntas ainda pairava no ar, feito um véu delicado. Miguel olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com a estrada. Sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia muito a descobrir, muito a enfrentar e, especialmente, muitas respostas a encontrar. No fundo de seu coração, ele sentia que a luta ainda estava longe do fim. Enquanto olhava pela janela, novas estradas se abriam, novas aventuras à sua espera. Uma sensação de esperança crescia dentro dele, mesmo que o mistério e a dúvida nunca desaparecessem completamente. E se você também sente a urgência dessa história, não espere mais! Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa aventura incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.